Estão preparados para a atividade? A gente vai direto para a atividade. Tô brincando, galera. A gente vai fazer a revisão. Fiquem calmos. Não se desespere. Eu queria estar aí, que eu ia fazer logo a prova, que aí a gente já fazia a avaliação sobre esses conteúdos, já se livrava logo. Não, relaxa. Vamos lá para nossa revisão da aula de número 21. Vamos lá no slide. O povo agora ficou com o coração na mão. Bom, gente, nós estamos falando de distribuição eletrônica. Nós vimos na aula 20 todos os modelos de diagrama de Linus Pauling. Nós vimos que quando a gente faz a distribuição eletrônica, existe o que nós chamamos de camada de valência. A camada de valência é a camada mais externa de um átomo. A tabela periódica, por exemplo, ela é organizada por grupos, aquelas colunas na vertical, que são os grupos ou famílias. Eles são colocados ali, os átomos, por ter semelhanças químicas que estão relacionadas à quantidade de elétrons que eles têm na sua última camada. Então, normalmente, os grupos de referência que vocês vão conhecer nas próximas aulas, eles estão todos organizados por ter a mesma quantidade de elétrons na sua camada mais externa. Então, isso aqui que a gente está aprendendo já vai ajudar vocês a, quando a gente entrar lá no conteúdo de tabela periódica, você já saber o porquê que aquele átomo está naquela família. Mas aí o que acontece? Durante as reações químicas, nós vamos ter espécimes de átomos que vão estar perdendo ou ganhando elétrons pela interação que eles vão estar realizando. Quando isso ocorre, eles vão se tornar o que nós chamamos de íons. E aí existe uma reorganização na estrutura da sua distribuição eletrônica. Só que eu só posso fazer essa reorganização se nós fizermos a sua distribuição a partir do seu átomo neutro, ou seja, do átomo no seu estado fundamental. E aí nós temos as duas situações. Na primeira, nós temos os átomos que vão perder elétrons. Só um pouquinho para a professora beber uma água. O que são os átomos que perdem elétrons? Os cátions. O que eu vou precisar fazer? Eu vou fazer a distribuição do átomo neutro, vou ver qual é o subnível da camada de valência dele, e vai ser desse subnível mais externo da camada dele que nós vamos fazer a retirada desse elétron. Então, eu preciso fazer a distribuição do meu átomo neutro primeiro, identificar a camada de valência dele, que é a camada mais externa, e vou fazer a retirada dos elétrons lá desse subnível mais externo dessa camada. Não posso fazer a redistribuição partindo só da quantidade de elétrons que ele vai ter, porque de acordo com o diagrama de Linus Pauling, pode acontecer de você distribuir esses elétrons de modo errado. E os ânions? Os ânions é a mesma situação. Nós vamos ter átomos que vão ganhar elétrons, Esses elétrons serão ganhos lá no subnível da camada mais externa, que você, na hora que fizer a distribuição do teu átomo no estado fundamental, você vai observar que aquele subnível não está com a sua capacidade máxima preenchida. Então, aquele átomo ali, naquele subnível, ele está incompleto. E por ele estar incompleto, é lá que vai ser feita a adição dos elétrons. No mais, galerinha, boa atividade para vocês e a gente volta já já. Então, galerinha, como que foi a atividade? Conseguiram fazer as resoluções? Observaram que a gente pode representar por todos os subníveis, mas a gente também pode representar pela capacidade máxima de cada camada. Então, caso você tenha ficado com dúvida com relação a essa parte da representação dos elétrons, a gente vai fazer o nosso tirando dúvida com a correção dessas atividades. Então, vamos lá no slide. Na questão número 1, ele traz o seguinte enunciado. Elementos do grupo 4B são da classificação periódica têm grande facilidade
para atuar com números de oxidação mais 3 e mais 4. Número de oxidação aqui, galerinha, ele está falando, quando ele vem com mais 3 e mais 4, ele está falando dessa facilidade de estar doando de 3 a 4 elétrons. E aí ele continua. Um destes elementos, o titânio, forma óxidos estáveis com fórmulas Ti2, O3. Isso aqui, iônico. Iônico, a gente vai observar nas futuras aulas que nós estamos falando de ligação, onde um está perdendo e o outro ganhando elétrons. Mas ele também forma outro composto, que é o TiO2, que é molecular. Nesse caso, nós não temos perda de elétrons. Nós temos aí as ligações covalentes. E aí vem a pergunta. No óxido iônico, então ele está falando deste aqui, o íon titânio 3+, tem como distribuição eletrônicas em níveis de energia 2 pontos. Qual a informação que ele deu pra gente? O número atômico do titânio. Isso aqui informa a quantidade de elétrons que o átomo neutro dele possui. Ele quer a distribuição em camadas, então você vai fazer a distribuição normal e depois você vai ver a quantidade de elétrons que ele tem em cada camada eletrônica. Partindo do átomo neutro primeiro, então vamos lá. Ti tem 22 elétrons, então eu posso fazer 1 S2, 2 S2, 2 P6, aqui já deu 10, faltam 12. 3 S2, 3 P6, o que eu tenho que fazer agora? Quando eu chego no 3P6, eu tenho que lembrar que após ele, pelo diagrama de Linus-Pauling, vai vir o 4S2. E aqui eu já tenho 10, com mais 10, 20 elétrons distribuídos. Faltam 2, que vai para o 3D2. Fiz a distribuição do meu átomo neutro. Não ficou bonita, né? Que a letra da professora não ficou tão 100%, mas dá para entender que a camada de valência desse cara é o 3D2. Não! A camada de valência dele é essa daqui, ó, 4S2. Por quê? Porque esse aqui é o nível 1, esse aqui é o nível 2, e esses aqui, ó, junto com o 3D2, é o nível 3. Então, qual é o nível mais distante do núcleo dele? É o 4S2. Por isso que aqui é a camada de valência dele. E ele vai perder aí 2 elétrons. Só que não é o suficiente, porque eu tenho que retirar 3 elétrons. Então, eu vou retirar esse nível aqui e mais um elétron do outro subnível, que é o 3,2. Tá vendo aqui, ó? Esse subnível aqui vai perder um elétron. Como é que vai ficar, então, a distribuição para o nosso íon? Vai ficar 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 e 3D1. Por quê? Porque ele não tem mais o 4S2 e aqui ele perdeu um elétron. Então fica 3D1. Somando fica quantos elétrons aqui? 10, 19. Ele perdeu 3. Em camadas, como que eu vou fazer em camadas para poder achar a alternativa correta? Aí eu vou vir, a camada K é a primeira aqui, ó. Ela vai ter 2 elétrons, então 2. Quem é a segunda camada? É a L, que é o nível 2. Deixa eu trocar a cor da caneta. Que é esse aqui, ó. Aqui eu vou ter 2 mais 6, 8. E a última camada dele é essa daqui, ó.
A3, 3s2, 3p6, 3d1. Vamos somar? 2 com 6, 8, com mais 1, 9. Qual é a alternativa que tem essa configuração que a gente achou? A letra E. A letra E é a nossa alternativa correta. Essa é a distribuição eletrônica em níveis de energia do nosso íon, mas eu só consigo chegar nela se eu fizer a distribuição do átomo neutro, que é o que a gente fez aqui, né? Quando eu distribuo, eu retiro os 2 elétrons da camada de valência e mais um elétron aqui do subnível mais externo da camada que restou. E aí, quando a gente faz a nova redistribuição eletrônica, a gente chega a essa configuração aqui. 2, 8 e 9, que é a letra E. Questão de número 2. Essa questão aqui é boa. O ânion de um átomo. E aí ele fala o átomo X, ou seja, um átomo genérico, qualquer átomo, que apresenta 17 prótons, 18 nêutrons, olha só, e massa atômica 35, com carga -1, podemos afirmar que ele está representando ali um elemento, um ânion, perdão, aqui ó, um ânion de um átomo genérico. E ele quer que você, a partir das informações do enunciado, que você tenha observado qual das alternativas traz informações corretas sobre esse ânion. Na letra A diz que ele pode ser representado por X2-. Não pode. Por que que não pode, professora? Porque a carga dele é -1. Então, esse ânion, ele poderia ser representado por X1-, ou ainda apenas X-, que estaria certo. Mas ele não pode ser representado por esse 2- aqui, porque ele não tem uma carga de -2. Então, não está certa. Na letra B, ele diz: tem menos elétrons que o átomo X. Ele está dizendo que o ânion tem menos elétrons que o seu átomo neutro. Não está correto também. Por quê, professora? Porque ele é um ânion. O que o ânion tem de diferente do átomo neutro? Ele ganhou elétrons. Se ele ganhou elétrons, ele não vai ter menos elétrons que o seu átomo de origem. Ele vai ter mais elétrons. Então, a letra B também está errada. Na letra C fala que ele apresenta número atômico igual a 18. Às vezes, na pressa, você pode até olhar, marcar e dizer que é a correta. Mas não é, porque 18 é o número de nêutrons dele. E o número atômico de qualquer átomo é o número de prótons que ele tem, que seria 17. Então, a alternativa C também está errada. Na alternativa D, diz: tem número de elétrons igual a 18. E agora, como é que eu vou dizer se a D está certa ou se ela está errada? Muito simples. Se o seu átomo tem 17 prótons, significa dizer que ele, quando é o átomo neutro, o número atômico dele é igual ao seu número de prótons, que é igual ao seu número de elétrons. Lembram? Isso significa que o átomo neutro dele tem número de atômico igual a 17, que é o seu número de prótons, que era o seu número de elétrons. Certo? 17. Não ficou bonito, mas é 17 aqui. Significa dizer que essa é a quantidade de elétrons do átomo neutro. O que aconteceu com o ânion? O ânion ganhou elétrons. Quantos? A quantidade de carga que ele tem, que é -1, significa dizer que ele ganhou 1 elétron. Se ele tinha 17 e ganhou 1 elétron, quantos elétrons ele tem agora? 18. A letra D tá certíssima. Ele tem 18 elétrons. Vamos ver a letra E, o que ele fala. Ele fala que ele apresenta a configuração eletrônica semelhante ao átomo de enxofre.
e o número atômico do enxofre é 16, então não tem como ele ter essa configuração eletrônica. Se eu estivesse falando de um cátion de número atômico 17 que perdeu um elétron, a letra E estaria certa. Porque se ele perdeu um elétron, ele teria distribuição eletrônica igualzinha à do enxofre, porque ficaria com 16 elétrons no final. Então, somente a letra D é a alternativa correta para essa questão. O cátion de um átomo X que apresenta 17 prótons, 18 nêutrons e massa atômica igual a 35, com carga de -1, ele tem número de elétron igual a 18. Como que a gente fez isso? A gente pegou e disse que o elétron é igual ao seu número de prótons, como é um ânion, né? Mais a carga do meu íon, que é 1. Então, 17 mais 1, 18 elétrons. Letra D, certíssima para a questão de número 2. E agora a gente vai para a nossa questão de número 3, decolando para o futuro, que diz o seguinte. Os sais de cromo 6+, são, em geral, solúveis no pH biológico. E, portanto, tem fácil penetração. Por isso, sua toxicidade para os seres humanos, por isso sua toxicidade para os seres humanos. Ponto. Por outro lado, os compostos do nosso íon, né, Cr3+, cromo, são pouco solúveis nesse pH, o que resulta em dificuldade de passar para o interior das células. Indique a opção que corresponde à configuração eletrônica, né, do nosso íon Cr3+. E aí ele dá a informação do Cr com o seu número atômico igual a 24. E aí, qual é o ponto para a nossa questão? Quando a gente tem a configuração eletrônica do íon, eu vou observar a quantidade de elétrons que ele vai perder referente à quantidade de elétrons que ele possuía. Então, o átomo neutro, como tem o número atômico 24, ele possuía 24 elétrons. Quando ele se tornou o íon cromo 3+, ele perdeu 3 elétrons. Então, o nosso íon, ele já não tem mais 24, ele vai ter 21, certo? 21 elétrons. E aí a gente vai fazer a distribuição do nosso átomo neutro, depois do nosso íon, né, o cátion, para poder analisar a alternativa correta para essa questão. Então, vamos lá. O nosso cátion possui aí uma carga de 3+, que indica que ele perdeu os 3 elétrons. E seu número atômico é igual a 24, a gente acabou de observar. Isso significa que ele tem ali 21 elétrons. Para fazer a resolução, eu tenho que primeiro fazer a distribuição do átomo neutro. Então, o nosso átomo neutro vai ter 24 elétrons. Então, fazendo a distribuição, aqui eu tenho 10 elétrons, aqui mais 10 elétrons e aqui no final 4 elétrons. Então, a nossa distribuição, aqui faltou um 3, né? 3D4. Para o átomo neutro ficou assim, beleza. O que eu tenho que observar? Que eu vou estar retirando dessa distribuição 3 elétrons. O primeiro a ser retirado é o do nível mais externo, que é o nosso subnível 4s2 aqui, ó. Então, nesse subnível 4s2, ele tem 2 elétrons. Então, ele vai perder esses 2 elétrons. A gente vai retirar, tá? O cátion aí, ele terá que perder mais 1, porque o total é de carga 3+. Se eu retiro só esses 2, ele vai ficar com uma carga de 2+. Então, eu vou retirar agora do próximo subnível,
que é o 3D4. Então, no subnível 3, que será o novo mais externo após o subnível S4 ser eliminado, ele apresentará a nova distribuição, onde eu vou tirar 1 aqui. Então, se tinha 4, agora ele tem 3. Então, vai ficar 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D3, que vai dar pra gente a letra C, aonde a gente tem aqui a configuração dele, semelhante à do nosso átomo de argônio, com a adição do subnível 3D. Então, não poderia ser a letra A, porque ele está ali com os subníveis que a gente teria retirado. Não poderia ser a letra D, porque aqui ele tem um elétron a menos que o original nosso íon. A letra D também não poderia ser, porque ela é a configuração do átomo neutro. E a letra E, ela está distribuída erradamente, com o nosso subnível aqui com menor quantidade que a sua capacidade máxima, e esse elétron que deveria estar ali está aqui, ó, no subnível 3D5, que também chegaria a ser a distribuição errada, mais da quantidade de elétrons do nosso átomo neutro. Então, a única alternativa correta para essa questão é a alternativa da letra C, de fato, aonde a gente tem a configuração aqui da distribuição com o seu último subnível mais externo sendo o 3D3. Galerinha, sempre que a gente faz a distribuição eletrônica dos íons, temos que ter a atenção para relacionar corretamente com a distribuição eletrônica dos nossos átomos neutros. Vocês puderam observar que se a gente pegar somente a quantidade de elétrons que o íon apresenta e redistribuir pelo diagrama de Linus-Pauling, nós vamos ter ali uma distribuição errada em algumas situações. Pode ter a coincidência de você pegar um íon ou outro e fazer essa redistribuição sem partir do átomo neutro e ela dá correto. Mas não é porque uma coisa que está dando certo, você vai continuar fazendo do modo errado. Nós não trabalhamos dessa forma, nós trabalhamos com o modo correto para as nossas questões. E o modo correto dessa distribuição é você partir do átomo neutro para depois ver qual é a camada mais externa, qual o subnível que eu tenho ali com pouca quantidade de elétron que vai perder elétron, ou qual é o subnível incompleto no qual nós vamos adicionar elétrons. Lá, quando a gente for trabalhar a tabela periódica e as ligações iônicas, você vai poder ver que tudo isso está relacionado. Que quando a gente está falando de distribuição eletrônica e camada de valência, nós estamos falando da relação que existe nas ligações químicas e na organização da nossa tabela periódica. E aí tudo vai fazer sentido, mas se não fizer também não tem problema. O importante é que você consiga entender os nossos conteúdos. No mais, galerinha, a gente tem muito mais aula pela frente, então fique ligadinho conosco.